É incrível como as pessoas gostam de falar do outro, falar mal do outro. É incrível como, mesmo que alguém esteja procurando fazer o bem, o ser o mais honesto possível, tem sempre uma pessoa ou outra que gosta de meter o pau ou falar das coisas que não importam ou de alguma forma não aceitar a verdade ou a coisa positiva do outro ser humano. Teve um vídeo que saiu, uma mensagem, uma matéria sobre Tiririca, e ele estava falando sobre a injustiça que ele está sentindo, né, dos políticos, e ele talvez é um dos poucos políticos que teve 100% de espaço, todas as reuniões que teve, todas a parte política, né, que os políticos têm que ir e ele tem que participar. O Tiririca foi o único que teve 100% de presença em todos os plenários, né? Como um deputado mais votado, as pessoas pensaram que ele ia ser só um palhaço, talvez, um comediante e receber dinheiro. Ele está sendo um dos únicos que está expondo os problemas. Diante disso, eu fico pensando, né? Como que as pessoas reagem, o que elas estão fazendo. E eu fiquei pensando o quanto que o brasileiro, as pessoas do mundo inteiro, mas porque a gente é do Brasil, os brasileiros só têm o que merecem. Então, quando esse artigo saiu do Tiririca, uma pessoa, um homem do Paraná, que eu não lembro o nome, falou mal dele, ou falou alguma coisa que ele tinha que fazer, ou teve que fazer, alguma coisa que ele fez errado. Eu acho que ele separou da mulher, e o cara falou, mas você não teve problema com a sua mulher, não respeitou ela. Isso foi interessante ver os comentários das pessoas, né? Então, esse cara que está tentando ser o mais honesto ou fazer as coisas mais honestas possíveis, de repente vem uma outra pessoa e fala de alguma coisa de falha dele, né? Como se fosse alguma desculpa, como se procurasse algum problema, alguma falha para poder acusá-lo, né? E eu estava pensando sobre isso, assim, como que o brasileiro, o indivíduo em geral, a gente só tem o que a gente merece. A gente não tem mais, a gente não tem menos. Então, se as pessoas reclamam da mídia, é porque eles merecem a mídia que tem. Eu lembro que na época que eu estava fazendo jornalismo, a conversa já era desse jeito, né? As pessoas falavam por que a mídia é dessa forma, ou por que a mídia é ruim. E a gente sempre discordou, né? Eu lembro que a conversa com as pessoas da universidade era sempre falando o benefício da qualidade, né? O benefício de querer coisas boas. Então, a gente tem a mídia ruim por causa que a mídia é ruim ou porque as pessoas consomem coisas ruins? Pessoalmente, eu acredito que a mídia é só uma resposta, assim como a política é só uma resposta do que a gente quer, né? Então, se a gente está tendo uma política horrível, como nos Estados Unidos, como em diferentes partes do mundo, é porque as pessoas estão querendo isso. Então, as pessoas não entram na política sozinhas, são votadas direto ou indiretamente. E mesmo nos Estados Unidos, onde o voto não é totalmente direto, ainda assim tem que ter a maioria, né, o consenso. Então, o que está acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil é a resposta da qualidade das pessoas. Ao mesmo tempo, é legal falar que não é que as coisas estão piores. Ao meu ver, eu acho que como tem mais luz, as pessoas estão comentando mais e falando mais sobre isso, a gente vê mais coisas ruins, porque as pessoas estão comentando mais. Então você vê mais propostas, mais conversas, as pessoas estão entendendo que a malandragem de muitos brasileiros não estão levando a lugar nenhum, nunca levou e nunca vai levar, né? Então, às vezes usam como desculpa a ideia de que o Brasil foi fundado pela malandragem, porque os presos de Portugal foram mandados para o Brasil. E é engraçado usar o passado como uma desculpa, porque eu não sei se muita gente sabe, mas a Austrália teve o mesmo problema. A Inglaterra levou os presos para lá e nem por isso é um país corrupto, ou talvez não tão corrupto quanto no Brasil. Então, é legal a gente lembrar que isso é bom. Assim, o Brasil é um dos poucos países que está botando presos ou pessoas, né, que merecem estar na cadeia, botando na cadeia, e a gente não fala sobre isso, fala só sobre os problemas. É legal lembrar que a gente tem agora uma política de limpar as coisas
de ver as pessoas como são, e as pessoas, eventualmente as pessoas que são mais honestas vão entender que a malandragem nunca foi e nunca vai ser o que vai reinar, né? Uma coisa que vai trazer o nosso país uma melhoria de vida, de qualidade de vida, de felicidade, vai ser quando a gente entender, ou quando a maioria das pessoas entender, ou um dia todas as pessoas entenderem, que o que vai trazer esse nível melhor de qualidade de vida é a colaboração, é ajudar o próximo. Então, parabéns, Tiririca, o vídeo e o texto dele, na verdade, é um texto muito bonito, de desabafo. Eu sinto que todo mundo que eu converso no Brasil, todo mundo tá um pouco desanimado e quer desabafar, então é isso, que a gente se una e divulgue mais mensagens e divulgue mais coisas para conversar, para dialogar. Eu acho que a conversa e o diálogo são muito mais positivos do que a briga ou a discussão. Xingar o outro e descobrir os problemas do outro não é a meta e não leva em nada. Então, em vez de descobrir ou discutir ou competir, vamos tentar colaborar e entender o outro. Quando Darwin veio com a teoria da evolução, e muita gente, pelo menos da parte oeste, né, do mundo, a parte ocidental, entendeu a ideia dele, da teoria da evolução, que o mais forte na natureza sempre ganha. Eles esqueceram só de mencionar que a primeira parte da teoria é a teoria da colaboração. O mais forte sempre ganha depois que a natureza colabora. Então, para cada leão que ataca uma zebra, 40 vezes antes, as zebras em grupo conseguem, né, se dispersar e o leão não consegue pegar ninguém. Então, uma vez acontecem, então o mais forte do leão, claro que vai atacar a mais fraca da zebra. Mas entre os leões, o mais forte do leão não vai matar outro leão. O ser humano até faz isso, mas... Então, a natureza colabora mais, mesmo quando o leão ataca a zebra, é para alimentação e sustentação deles. Então, só para a gente lembrar que Darwin, de novo, veio com essa teoria, e quando a teoria veio, a ideia era que a natureza colabora mais. Então, se você estudar as tribos, né, todos os grupos antigos, a colaboração sempre predominou, e talvez a gente vai voltar para essa ideia, não de tribo, mas ideia de colaboração. E talvez uma ideia tribal, né, de um colaborar com o outro, de dar um apoio ao outro em vez de competir. Eu sinto que nos Estados Unidos as pessoas têm um senso de competição muito grande, e isso afeta o nível de felicidade, o nível de estresse deles são muito maior, porque sempre você tem que ter uma coisa a mais, um maior carro, um carro a mais, a moto a maior. Tentando, no fundo, é tentando ser mais feliz. Se você tiver, a ideia de muita gente é se você tiver, se eu tiver um carro maior, uma casa maior, talvez eu vou ter mais amigos, assim, né? Então, essa filosofia, eu espero que vá diminuindo como está, eu acredito, e as pessoas sejam mais acordadas, de uma forma enlightened, né? Mais iluminadas, para entender que a ideia é colaboração. Então, tem um texto do Dalai Lama que fala o que adianta, né, ter uma casa grande se ela é vazia. Então, como é que a gente conseguiu ir para a Lua e voltar, mas a gente não consegue atravessar a rua e bater na porta do nosso vizinho para pedir uma ajuda, para dar alguma ajuda? Então, a gente chegou num nível enorme de comunicação e tecnologia, mas a gente ainda não consegue expressar os nossos medos e falhas e colaborar. Isso tem que mudar, né? A gente tem que começar a colaborar muito com o outro. A gente tem que entender, pelo menos, que é a colaboração que vai trazer pra gente uma paz de espírito. Tenha você coisas ou não. Eu conheço gente, na verdade, a minha experiência, eu já tive com muito menos dinheiro ou menos coisas, e ao mesmo tempo eu acho que era, às vezes, mais feliz. Então é bom pra gente pensar sobre isso.